você tirou das relações internacionais para trazer para a maneira como você conduz os seus negócios hoje? Sim. Tirou alguma coisa ou não serviu de nada? Ah, não, sempre serve, né? Acho que sempre tira. E eu acredito, não tirou? Não, eu tiro até hoje. Eu fiz política. Sim. Dentro das ciências sociais, eu fiz política. E eu te digo, até hoje, eu acho que a faculdade a pós em política me ajuda mais do que o bacharelado em engenharia. Para entender o outro, para entender que todas as relações são políticas de alguma maneira. E eu acho que, na verdade, esse é o ponto, assim, que eu acredito muito que a formação superior, ela te ajuda, né? Acho que cada vez mais não é algo que é obrigatório, né? A gente, mesmo no Estudo Luca, a gente tem várias pessoas que não tiveram curso superior, né? Então, tudo tá mudando muito rápido, né? Mas eu acredito que essa formação, ela tenha me ajudado muito mais como uma formação como ser humano, digamos assim, né? De entender ali processos, hierarquias, né? Então, principalmente porque a minha carreira, ela começou muito cedo, que eu saí de casa com 13 para 14 anos. 14 anos você saiu de casa? Eu fui modelo fugida? Não, fui modelo dos 14 aos 19. Então, eu tinha parado de estudar muito cedo. Eu tinha cursado a 8ª série e parei de estudar. E aí, quando eu voltei, que até foi uma questão, assim, que meus pais falaram, não, volta, cursa, acaba pelo menos o colégio, e aí depois tu pode fazer o que tu quiser. E aí eu voltei, fiz um supletivo, fiz aqueles supletivos assim, 3 anos, em 6 meses. E aí, quando eu terminei o supletivo, eu pensei, eu vou cursar o vestibular pra ver se eu passo. Aí passei, eu falei, foi só 6 meses pra ver se eu gosto. E aí fui ficando, assim. Então, pra mim, a faculdade, ela teve uma questão de uma formação que eu não tinha tido na escola, na verdade. Então, eu até não saberia comparar com uma formação tradicional, né? Que a pessoa esteve ali, né, cursando todas as séries certinho. Então, inclusive, tive que correr muito atrás né, pra conseguir realmente recuperar tudo ali. Porque, obviamente, um supletivo que aprende 3 anos em 6 meses, é possível, né? A gente conseguir aprender tudo. Você sabe que minha filha, outro dia, ela estava estudando matemática, expressões numéricas. Ela tem 10 anos. E ela estava fazendo expressões numéricas. Aí ela olhou para mim e fez aquela pergunta que toda criança faz para um pai quando está estudando matemática. Mas eu nunca vou usar isso aqui na minha vida. Por que eu tenho que aprender? Sim. E você sabe de uma coisa que eu tava falando para ela, que é uma coisa que dá para aplicar para relações internacionais ou para qualquer bacharelado. Sim. É uma maneira de você treinar o cérebro para você compreender o mundo mais para frente. Então não é importante você decorar como fazer uma expressão numérica, mas é importante você puxar ferro pro cérebro de alguma maneira, total, sabe? Total. É uma maneira de você exercitar disciplina, tentar resolver um problema, entender que um problema é feito de múltiplas partes e que essas partes fazem relação com o todo, de você ter força de vontade de fazer aquilo que você não quer, que você não gosta. Exatamente. Porque disciplina é isso, né? Fazer o que você não gosta de fazer. Exatamente. E eu acredito muito nisso, porque hoje, como eu falei, eu não acredito que seja essencial, né? Um curso de formação superior. Obviamente depende da área, tem áreas que não tem como não ter. Mas eu acho que a questão da disciplina, eu vejo, assim, até pessoas muito jovens que a gente contrata, assim. É um ponto que a faculdade te ajuda muito, né? Então, assim, são 4 anos ali, como tu disse, muitas vezes estudando várias matérias que a gente não vê como aplicar depois, ou não gosta, e, enfim, tem que fazer. Então, acho que ajuda muito nessa formação. E que, na verdade, quando eu fiz ciências sociais também, eu me lembrava que tinha um monte de coisa que eu sabia que eu não ia aplicar imediatamente, mas me dava uma guia de leitura, me obrigava a escrever, me obrigava a ler textos que provavelmente eu não leria se fosse um diletante. Me dava uma pauta de vida, né? E eu acho que é isso que a gente acaba trazendo para os nossos negócios. Não que o bacharelado, eu concordo contigo. Eu nem sei se eu vou obrigar entre aspas. Sim. Não vou obrigar minha filha a nada, mas eu nem sei se eu desejaria que ela fizesse uma faculdade. Sim. Mas eu não gostaria que ela parasse de estudar. Exato, mas não necessariamente a faculdade. E é tão cedo, né? Eu me lembro que quando eu voltei, quando eu fui cursar Relações Internacionais, eu tinha começado muito mais tarde, porque justamente eu tinha tido uma carreira antes, voltado pro supletivo, mas eu tinha colegas de 16 anos. E é muito cedo pra gente escolher uma formação, né? Então, obviamente, tem gente que já sabe, né, o que quer, mas não sei, eu acho que a vivência fora, eu morei em vários países, então eu acredito que tenha me formado mais até do que a própria faculdade. Mas também, querendo ou não, o meu negócio surgiu do meu trabalho de conclusão de curso. Então, pra gente ver, né, meio… É isso que eu ia te falar, porque você, como modelo, teve contato com a moda muito cedo, com 13 anos. E aí as relações internacionais te trazem contato com texto, né? Porque você tem que escrever muito numa faculdade de ciências sociais. Muito. E na verdade, assim, a questão de ter escolhido a SPM também já tem, né, uma ênfase em marketing e negócios muito forte. Então, eu acredito que também tenha me ajudado muito, né, por ter sido a SPM, que tudo tem, né, uma ênfase em marketing e negócio. Então, me ajudou muito. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, pra mim era assim, era já o bicho de 7 cabeças, pensando como é que eu vou fazer o trabalho de conclusão
no último ano. Já entrei, assim, em pânico, porque eu pensava, meio que correndo atrás ali de, putz, não acho que eu escrevo tão bem, porque eu não tive a mesma formação, né? Corri atrás ali pro supletivo. Total, né? Insegurança. E era um trabalho que, eu ia ter que escrever mais de 100 páginas sobre algum assunto. Tanto que a minha escolha de fazer o TCC, que não foi sobre o Estuda Louco em si, mas era muito sobre o modelo fast fashion no Brasil, a questão logística, cultural. E aí disso surgiu o Estuda Louco na época que eu estava pesquisando muito sobre moda, né, na época. Mas foi muito pensando, tá, eu vou ter que escrever um ano sobre alguma coisa. Então, que seja eu escrevendo um ano sobre alguma coisa que eu tenha muita curiosidade. Pra realmente eu conseguir ter vontade de pesquisar. E aí, na época, eu me matriculei em vários desses cursos de extensão, cursos rápidos, com o intuito de entrevistar os professores que iam ministrar esses cursos. Porque pode parecer que não é tão longe, mas assim, na época a gente não tinha Instagram. Então, eu não tinha como chegar facilmente por uma DM, tipo como hoje a gente chega. Como é que eu vou ter acesso ao e-mail daquela pessoa? Então, eu lembro que eu olhava a grade dos cursos e pensava, nossa, esse professor seria muito legal de eu entrevistar. E eu ia me matriculava nesses cursos rápidos. E aí, através desses cursos, que eu me deparei com o boom dos blogs no Brasil, que foi 2011 ali. E eu pensava, nossa, assim, um fenômeno que era uma coisa que eu não consumia, mas que quando eu me deparei com isso, eu comecei a consumir. E eu pensava, meu Deus, isso é muito genial, porque a pessoa já está escrevendo sobre uma tendência, sobre um look, ela está trazendo a foto. E aí eu olhava, tá, mas por que não linkar pra compra? Então, pra mim, pareceu um próximo passo, assim, sabe? Que eu acho que essa foi a genialidade do começo, né? Do Estuda Louco, que era o conteúdo, mas ele estava fundamentado numa viabilidade financeira, porque você permitia que a pessoa… Hoje, quando você fala de plataforma de conteúdo, é quase natural você pensar que ela tem de alguma forma, uma interligação com o desejo. Se você está falando sobre algum conteúdo e você cria desejo, por que não permitir que aquela pessoa, por impulso, ou porque ela quer materializar isso rapidamente, tenha esse acesso a esse produto? Exato. O que é muito natural quando você pensa hoje em Instagram, com link de compra, shoppable e tudo mais. Mas não era tão óbvio naquele momento, Não era. Eu acredito que muito do sucesso do Estuda Louco, que a gente estava falando antes aqui, né, sobre timing. A gente teve uma sorte muito grande no timing que foi feito. Porque na época foi muito inovador, mas era algo assim, se a gente não tivesse feito, alguém ia fazer, tava a bola picando ali, assim, né? Então, tanto que hoje a gente vê, como tu falou, parece muito óbvio. Então, obviamente, de lá pra cá, o negócio também foi evoluindo, a gente foi inovando em formatos, em canais, mas realmente, assim, a gente conseguir dar acesso pra pessoa que ela quer. Não necessariamente precisa ser uma compra, mas daqui a pouco a gente conseguir ensinar ela alguma coisa, mas ter esse fator dia seguinte, assim, né? Então, tá, o que eu vou fazer com esse conteúdo, né, a partir daqui?